Nessa aula de hoje da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, nós vamos dar continuidade ao tema que nós estávamos estudando na aula passada sobre este mesmo assunto, e vamos retomar de um ponto em que nós paramos, só que agora, através de uma dinâmica um pouco diferente, tá? Então, nós vamos rever ali como é feito o cálculo, né, das taxas de inflação mensal acumulada no ano, e para isso nós vamos utilizar ali um questionário do Moodle. Então eu vou pedir a gentileza de vocês acessarem o Moodle, porque lá a gente vai fazer um questionário utilizando esse recurso lá da disciplina. Então, inicialmente, nós vamos retomar ali o procedimento do cálculo da taxa de inflação mensal, né? Então, quando a gente está falando dessa taxa, ela é sempre calculada em relação ao mês anterior, né? Então, por exemplo, se a gente está em janeiro, né, está falando da taxa de inflação mensal de janeiro de 2021, né? Então, a gente vai calcular a taxa de inflação considerando-se dezembro de 2020, né? Então, como é que a gente faz esse procedimento? A gente pega o índice de preços ao consumidor, né, que a gente estiver usando, do mês, e vai dividir pelo índice de preços ao consumidor do mês anterior a ele. Aí a gente abate 1, né, subtrai 1, e multiplica todo o resultado ali por 100% para transformar em porcentagem. Tá? Então, com isso, eu vou pedir que vocês façam ali o primeiro exercício lá dos exemplos lá de fixação. Tá? Não façam por enquanto o segundo, que aí é sobre inflação acumulada no ano. Tá? Façam somente o primeiro. Bom, agora você já deve ter feito lá o segundo exemplo, né, da taxa de inflação acumulada no ano. Então, vamos passar ali para um outro cálculo, que também é bastante importante, que é o da taxa de inflação acumulada em 12 meses. Né? Esse cálculo aqui, ele é importante por qual motivo? Né? Porque quando a gente acumula a inflação para um período de 12 meses, esse período de 12 meses ele é equivalente a um ano. A única diferença é que esse ano ele não vai estar organizado de acordo com o ano calendário. Ele vai estar organizado de uma outra forma, né? Mas, inevitavelmente, ele vai compreender os 12 meses do ano. Só vão estar ordenados de uma outra maneira, né? Isso é importante, esse cálculo é importante porque o Brasil, e assim como várias outras economias do mundo, utilizam como orientação da política monetária uma estratégia chamada regime de metas para a inflação. E esse regime, ele estabelece que a política monetária precisa ser conduzida, claro que em composição com outras políticas macroeconômicas, de uma forma a fazer com que a taxa de inflação acumulada no ano esteja próximo de um certo valor, que é chamado centro da meta, e em relação ao qual se admite uma margem de tolerância. Mas nós vamos ver esse tema com mais detalhe quando a gente estudar a parte de economia monetária. Então, mas já guarda isso, né? Que a taxa de inflação de 12 meses, ou acumulada em 12 meses, ela é importante por quê? Porque é essa taxa que o Banco Central, as empresas vão acompanhando durante o ano para ter uma percepção ali se
existe uma possibilidade de elevação ou de redução ou até manutenção da taxa de juros. Tá? E essa taxa, como que ela é calculada? Assim, ó, a gente pega o índice de preços ao consumidor em um determinado mês e divide pelo índice de preço ao consumidor do mesmo mês, só que do ano anterior ao ano desse mês que a gente está olhando. Tá? Então, façam lá o terceiro exercício, para ver se vocês compreenderam como é que é, de fato, esse cálculo. A questão 4 pede para fazer o cálculo da taxa de crescimento do salário mínimo. Né? E aí, quando a gente calcula a taxa de crescimento, a gente pode calcular a taxa de crescimento nominal ou a taxa de crescimento real. Né? Como a gente tinha visto já quando tratou do PIB nominal, do PIB real, nós vimos que o PIB real desconta o efeito da inflação, enquanto o PIB nominal, né, ele carrega o efeito da inflação. Então, no caso, né, o salário mínimo ele é reajustado todos os anos, pelo fato de que ele é estabelecido geralmente em janeiro, né, no primeiro dia de janeiro de cada ano, ele é reajustado de forma a recuperar as perdas sofridas pela inflação ocorrida durante o ano. Então, no início de 2018, por exemplo, o salário mínimo foi estabelecido, ele permaneceu constante durante todo o ano de 2018, só que durante o ano de 2018 teve inflação. Então, o que aconteceu? O poder aquisitivo do salário mínimo diminuiu. Né? E aí, quando chega ali o começo de 2019, ou isso acontece em cada ano, o salário mínimo ele é reajustado, né? Ele sofre um aumento de valor. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso do salário mínimo, né? A gente pegar aqui X representa o salário mínimo, N é de nominal. Então, se a gente pegar o salário mínimo, né? Nominal quer dizer pelo valor em reais do ano T, e dividir pelo salário mínimo do ano anterior, ano T menos 1, a gente faz essa divisão, desconta 1, multiplica por 100%, a gente vai ter, então, a taxa de crescimento anual do salário mínimo em termos nominais. Se a gente descontar o efeito da inflação e fizer um procedimento semelhante, só que aí fazendo a relação entre os salários mínimos reais, então a gente vai obter a taxa de crescimento real do salário mínimo. Vamos ver, Vitória. Eu vou retomar. Quando a gente trata sobre o custo de vida, a grande preocupação é com a chamada elevação do custo de vida. Porque o que acontece? Né? Conforme o preço das mercadorias aumente, se a nossa remuneração não aumenta, então consumir aquela cesta de consumo que caracteriza, né, o estilo de vida do ponto de vista do consumo. Então, que caracteriza a vida do ponto de vista do consumo, ela tem essa remuneração, ela vai ter uma capacidade aquisitiva menor quando as mercadorias compradas ficam mais caras. Então, quando a gente fala sobre o aumento do custo de vida, a grande preocupação se refere a que,
sempre que há um aumento do custo de vida ou uma elevação dos preços das mercadorias consumidas, ocorre, portanto, uma perda, uma diminuição do poder aquisitivo da renda, da remuneração ou do dinheiro, mesmo que, né, essas remunerações ou essa renda em dinheiro ou em valor monetário não sofra qualquer alteração. Né? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que ganha o salário mínimo como remuneração, então ela recebe o valor em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. E vai ter a sua remuneração de salário mínimo reajustada em janeiro do ano seguinte. Então, o que vai acontecendo? Durante o ano, a remuneração dessa pessoa que ganha lá um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, ou qualquer múltiplo do salário mínimo, a remuneração fica estável, o valor fica inalterado durante todo o ano. Porém, as mercadorias que essa pessoa compra com essa renda sofrem elevação de preço. E, portanto, o que acaba acontecendo? O poder aquisitivo da remuneração ou da renda da pessoa diminui. A capacidade que aquela renda, que em valor monetário continuou exatamente a mesma, de de comprar mercadorias, acaba diminuindo. E que é o que nós chamamos, e essa capacidade de comprar mercadorias de qualquer valor monetário, nós chamamos de poder aquisitivo, né? Que efetivamente é o que importa. Né? Você se lembra daquele probleminha, né, que a gente fez também lá do Marcelo, né, que trabalhava numa área empresarial e ele almoçava por lá, e ele teve um aumento, né, de 10% no valor do vale-refeição dele. Só que aí o preço da comida e o preço da bebida, eles aumentaram em 10%, então no final das contas não mudou nada. Né? A gente fez aquilo só para mostrar, olha, não adianta você olhar a sua renda do ponto de vista monetário, né, do valor dela. Você tem que olhar a renda pela capacidade de comprar que a renda tem, né? Porque efetivamente é isso que importa, né? O que importa é o quanto a gente consome das mercadorias, não efetivamente o preço delas, né? O preço é só uma barreira de acesso ou um sinalizador, né, de valorização e algo assim, mas ninguém se alimenta de preço, ninguém veste preço, ninguém faz nada com preço. O que a gente faz é com a mercadoria. E aí é extremamente importante que a gente determine, né, qual é o poder aquisitivo ali de uma determinada renda, de uma determinada quantidade de moeda, para que a gente possa entender o poder aquisitivo. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai pegar sempre o valor monetário e dividir por 1 mais a taxa de inflação que se acumulou ali no período que está sendo considerado. Né? Então, no caso ali do problema, né? Então, o que acontece? O salário mínimo foi estabelecido em janeiro. E aí, ele ficou constante durante todo o ano. E quando chegou ali no final de dezembro, né, do mesmo ano, houve um acúmulo de inflação. Bom, então, se houve inflação, quer dizer, então, que aquele valor monetário do salário mínimo que ficou constante durante o ano inteiro, né? Então, o valor do salário mínimo fica constante, mas aqui teve inflação. Então, quer dizer que o valor do salário mínimo vai ser dividido por 1 mais um valor positivo. Né? Então, o denominador vai ficar maior que 1, o que vai reduzir essa fração aqui, essa relação, de forma que nós vamos observar uma queda no poder aquisitivo do salário mínimo. Né? Então, ali para aquele problema, o que vocês precisam fazer? Pegar o valor do salário mínimo e dividir por 1 mais a taxa de inflação acumulada ali durante aquele ano. Isso, de uma maneira mais geral, vai caracterizar aquilo que a gente chama de
valor real, né? Então, sempre que a gente quiser saber o valor real de qualquer medida expressa em moeda, a gente vai pegar o valor nominal dela e dividir por 1 mais a taxa de inflação. Então, por exemplo, o PIB real, o que ele é? Ele é o PIB nominal dividido pelo deflator implícito de preço, que nada mais é do que 1 mais uma taxa de inflação. Tá? E isso vale para qualquer medida monetária.